Em comemoração ao aniversário de 1 ano do Jornal Audácia, iniciamos nossos trabalhos audiovisuais. Esse é o Botuca pelo Mundo, uma série de vídeos apresentando a trajetória de diversos botucatuenses que, por um motivo ou outro, deixaram a nossa cidade rumo ao exterior. No vídeo de hoje, apresentamos a história do engenheiro Gustavo Stein, que atualmente mora no Malawi. Meu nome é Gustavo Henrique Stein, hoje eu tenho 33 anos, sou atualmente diretor de operações da Nakala Logistics, aqui no país do Malawi. É uma empresa do grupo Vale e Mitsui, uma joint venture. Também sou country manager do país, responsável por todas as operações que nós temos aqui, ferrovia e logística, né, dentro do Malawi. Em Botucatu, né, eu nasci em Botucatu em 1988. Meu pai, José Carlos Stein, trabalhou muitos anos no Banespa, e minha mãe também de Botucatu. Minha família basicamente toda de Botucatu. Ela trabalhou a vida toda também na Unesp, né, na Faculdade de Ciências Agronômicas, e atualmente aposentada. Também tenho um irmão nascido em Botucatu, atualmente morando em Botucatu, cursando a FATEC. Eu estudei no Santa Marcelina, basicamente minha vida inteira. Depois de me formar no Santa Marcelina, eu fiz um ano de cursinho no SETA e, posteriormente, eu cursei a Faculdade de Tecnologia em Logística e Transportes na FATEC. E, logo isso feito, comecei a trabalhar. Trabalhei em algumas empresas em Botucatu também, no Grupo Caio. Trabalhei numa transportadora de Botucatu, numa outra também pequena empresa durante pouco tempo. E no momento que eu estava trabalhando no Grupo Caio, né, eu resolvi mudar de vida, basicamente largar tudo. Eu tinha até um emprego legal, enfim, com conforto grande, né, profissionalmente, mas eu resolvi largar tudo para seguir um sonho que eu tinha, que era ser engenheiro, né. Consegui passar no vestibular da Unesp, fiz engenharia industrial madeireira e fui embora para Itapeva, né. Então, basicamente desde 2011, que foi quando eu deixei Botucatu para ir para Itapeva, eu nunca mais voltei. E atualmente, depois de passar por várias cidades e estados do Brasil, eu vim para a África. Desde que eu saí em Botucatu em 2011, eu fui estudar, fui fazer faculdade, né, de engenharia na Unesp em Itapeva. Desde então, durante a mesma faculdade, eu fiz alguns estágios extracurriculares, estágios de férias. Então, todas as férias que eu tinha na faculdade, julho, dezembro, janeiro, eu fazia um estágio extracurricular na Luarcel, na antiga Luarcel, que fica em Lençóis Paulista, e hoje é a atual Bracel, né, o nome da empresa. Nesse momento todo, né, de 2011 basicamente até 2014, começo de 2015, eu preferia, ao invés de tirar férias, voltar para casa, ficar com a minha família, de fato aprender, crescer profissionalmente. Isso me deu uma bagagem, um background muito grande para poder entender o contexto de mundo, né, entender o contexto profissional e chegar onde eu estou hoje. Minha filha nasceu em 2012, quando eu ainda estava na faculdade. Minha filha e minha esposa, elas ficaram em Botucatu. Foi um período bastante difícil da minha vida, né, de ficar longe delas, mas foi também o que me motivou, que me deu muita força para poder continuar e seguir e conseguir ter a bagagem e ter a resiliência, né, para chegar onde eu estou hoje. Tive uma oportunidade muito legal no momento que eu estava lá, quando fui chamado, né, selecionado para participar de um processo seletivo de uma empresa de consultoria americana. E até por conta do histórico que eu tinha antes disso, né, que eu trabalho com processo, gestão e processo. A empresa se chama Alexander Proudfoot, e eu consegui passar em primeiro colocado nesse processo seletivo. E depois disso eu basicamente saí da empresa que eu trabalhava em Marília e comecei a atuar na consultoria, né. Nesse tempo de consultoria eu viajava muito, fazia projeto em várias empresas, e em uma das empresas que eu fiz um projeto, né, numa empresa de ferrovia chamada Rumo, que é a antiga LL, eu fiz um projeto em Paranaguá e um projeto em Santos com eles, e fui convidado a assumir a gerência
de operações dos portos sul da empresa Rumo, né? Basicamente denominava o Porto de Paranaguá, que é o segundo maior porto de carga geral do Brasil, e o Porto de São Francisco do Sul em Santa Catarina. Me mudei para Paranaguá em 2016, eu, minha esposa e minha filha, até que em 2018 eu recebi uma proposta para vir para o Malawi, assumir a diretoria de operações aqui dessa empresa que eu estou trabalhando atualmente. Falando um pouquinho sobre o que é o Malawi, né? O Malawi é um país da África, fica basicamente cercado por Moçambique, Zâmbia e Tanzânia. É um país que 35% do perímetro do país é coberto por um lago que se chama Lake Malawi. Então, assim, tem uma abundância muito grande de água aqui também. É um país de basicamente 17, 18 milhões de habitantes. É muito pobre, é um país que a desigualdade social é muito grande mesmo. É um dos 10 países mais pobres do mundo, enfim, tem uma questão grande também até de corrupção, mas é um país muito seguro. É um país que a violência aqui ela é mínima, né, muito baixa. Questão de uso de armas também por bandido, tudo mais, isso aqui basicamente não existe. Eu nunca vi nenhum relato sobre isso. Não sei alguns casos extremos, mas da população local ela é muito pacífica demais. Tanto que aqui é conhecida como o coração morno da África, né? O coração quente. É um país pequeno, e se denominado a questão também, não tanto de pessoas distribuídas por área, mas é um país pequeno de território. Como eu disse, é um país com uma desigualdade social muito grande. A gente estima, não tem números oficiais da questão de desemprego, mas estima-se que muito mais de 60% do país não tem emprego e a grande maioria do emprego é informal. Mas também nas altas camadas da sociedade dá para se viver bem. Tem basicamente 4 cidades. Existe a capital Lilongwe, capital política, né? Existe a capital econômica e comercial, que é Blantyre, que é onde eu moro. Também tem Zomba, que é próximo de Blantyre, foi a primeira capital do país. Uma cidade um pouco menor, e Misuzu, né, que é uma cidade no norte do país. Mas o país se concentra, a economia se concentra basicamente entre Lilongwe e Blantyre e as adjacências. E assim, é um país muito bom de se viver. O clima, ele não é um clima desagradável, ele é bem parecido com o clima do Brasil, né? Nos momentos de calor e frio. Aqui, basicamente, as estações se dividem em 2 por ano, né? O rain season e a seção das chuvas, né? A parte de seca, né? O período de seca e o período de chuva. E também você não tem tanta variação assim na questão de temperatura. Mas quando aqui no meio do ano, julho e tudo mais, é um pouco mais frio, principalmente em Blantyre, que ela é mais alta, né, em relação ao nível do mar. Mas não existe uma variação que quando você pensa em África é tudo muito quente. Aqui é muito tranquilo e o ambiente é bem ameno. E aí falando um pouquinho da minha vida no Malawi, né, que aí entra também um pouquinho no que o Malawi oferece. Assim, como é um país, né, pequeno, é um país que não tem muito o que fazer. Por exemplo, você não tem um shopping para ir aqui no país todo. Você tem alguns centros comerciais, obviamente, mas tudo que você precisa, por exemplo, você precisa importar. Não existem fábricas aqui que fabricam eletrônicos, carros, nem nada do tipo. É tudo importado. Se você for comprar um carro, por exemplo, vai ser importado, não importa qual marca seja. E isso traz também a possibilidade de você importar, por exemplo, carros usados, né? Que no Brasil você não pode. Mas enfim, até cria-se um passatempo quanto a isso. Tem muito lugar bonito para ir, né? Montanha, lago, safaris também, que você consegue ir ver os animais exóticos aqui da região, né? Leão, zebra, elefante, girafa, enfim, tudo aquilo que você vê nos filmes e documentários da África a gente consegue ver aqui também. Tem basicamente 3 grandes safaris aqui no Malawi. Tem essa possibilidade, além dos lugares muito bonitos que você pode visitar, né? Com rios e lagos, assim. De fato, o Lake Malawi parece um oceano, né? Depois, é algo extremamente muito bonito e prazeroso de
E a dificuldade aqui que a gente teve, eu acho que falando um pouquinho sobre isso, eu vim pra cá direto com a minha esposa e minha filha. Minha filha chegou aqui com 6 anos, mas ela tá com 9. E aqui o idioma é inglês, né? Então assim, eu vim, a questão do idioma, eu não tenho a fluência do idioma. Foi até muito positivo, porque aqui você não tem outra opção a não ser virar fluente no idioma local, né, que é o inglês. Minha esposa da mesma forma, e minha filha veio sem falar nenhuma palavra. Hoje minha filha fala muito melhor que eu, até porque a escola dela, ela estuda numa escola internacional inglesa, né, e assim, é fantástico ver o desenvolvimento dela. E minha esposa também hoje fala inglês normalmente, tanto quanto eu. Acho que esse foi o principal, assim, desafio da adaptação. O resto não digo que foi tão difícil, né? Mas aqui também tem questões de infraestrutura básica que, principalmente em 2018, 2019, faltava muita luz, muita energia durante o dia. Questão de 6, 8 horas, 12 durante o dia. E aí todo mundo tem gerador em casa. Mas hoje já melhorou muito isso, não se tem muita falta de energia. Mesmo assim a gente consegue, né, via gerador ou também aqui em algumas baterias e tudo mais, a gente consegue manter uma tranquilidade quanto a isso. Mas basicamente esse foi um dos principais pontos de adaptação mais difícil que a gente teve aqui, né? E finalizando aqui, como eu vivo hoje, né? Hoje eu não penso em voltar ao Brasil, saindo do desafio aqui do Malawi e da África. Eu não tenho perspectiva ainda de saída, mas depois disso eu tenho alguns planos em vista, que englobam não voltar ao Brasil. Nenhum deles engloba voltar ao Brasil. Obviamente que também não é uma porta fechada. Tendo uma oportunidade legal, uma história legal para construir no Brasil, eu não fecho as portas jamais, mas não é o meu primeiro ou segundo plano. Atualmente tem uma vida, acho que bem confortável aqui, né? Assim, a gente, como eu falei um pouquinho antes, tem possibilidade de ter coisas que no Brasil você nunca imaginaria em ter. Assim, dando um exemplo um pouco da minha casa, tem 7 quartos, tem sala de cinema, tem academia, enfim, um espaço gigante para poder estacionar os carros, para minha filha andar, brincar, andar de bicicleta, correr em volta da casa. Isso é muito legal. Então a gente tem uma vida muito, muito legal. A gente tem a possibilidade de viajar 2 vezes por ano. A gente gosta muito de fazer isso. Difícil nessa pandemia agora que a gente deu uma segurada grande, mas a gente costuma bastante viajar para vários lugares aí do mundo. E assim, eu não tenho reclamação e nem tristeza nenhuma de estar na África, né? Quem imagina que mora na África mora embaixo de uma barraca. É um sofrimento, mas não. Obviamente aqui tem muito sofrimento. A gente abre mão de algumas coisas, mas o sofrimento não é tanto da questão física ou psicológica, mas sim questão de sentimental, né? Até de saudade da família e tudo mais. Mas é algo que você consegue absorver, né? Porque nem tudo na vida a gente pode ter tudo sempre. Sempre tem que abrir mão de alguma coisa para ganhar outra. E infelizmente a questão da família é um pouco sacrificada, tá longe de todo mundo. Mas graças a Deus, graças a eles, né? Graças aos meus pais, a Botucatu, graças a tudo que eu tive, onde estou hoje, né? Basicamente eu acho que esse é um resumo da minha vida, de toda a história, do pouquinho que eu passei. Poderia ficar aqui falando horas e horas e horas sobre tudo que eu passei, enfim, todos os pontos de aprendizado na vida, mas eu acho que esse é um resumo grande de como foi. E, enfim, esse é um pouquinho do Gustavo. E essa é a história de Gustavo Stein, mais um botucatuense pelo mundo.